Eu vou falar algo tão absurdo sobre a mecânica quântica nesse vídeo que eu nunca vi isso em nenhum vídeo, em nenhum canal de divulgação científica, e eu tenho certeza que isso que eu vou falar vai levar mais 20 anos para chegar na divulgação científica, para chegar até você. Então é uma chance única de você aprender algo profundo. E eu vou utilizar esse vídeo do Monark, na qual ele fala um negócio que está errado sobre mecânica quântica, mas que na verdade eu nem precisaria usar o vídeo do Monark. Eu poderia usar qualquer vídeo do Ocidente que trata desse assunto. Putz, eu lembro disso. Alguém... É aquele Double Slit Experiment, que os caras pegam partículas de luz, eu acho, e aí eles jogam por dois buracos, tá ligado? E aí, quando eles não estão filmando o caminho dessa partícula, quando eles olham na parede atrás desse pedaço de cartolina com buraco, ele vê que, tipo, todos os feixes passaram pelo buraco, tá ligado? Então fica duas linhas de partículas que atingiram a parede atrás do negócio, né? Como se ele estivesse passando pelos buracos. Aí você coloca uma câmera para observar isso, e aí, em vez de ser duas linhas, começa a aparecer várias linhas, não só duas, como se a partícula tivesse se comportando como onda, e não como uma partícula, entendeu? Tipo, ela pensou, você está me vendo agora, né? Então você vai ver o que eu vou fazer. Aí quando você está vendo ela muda de comportamento. Exatamente. Tipo, se você não vê a partícula se movendo, ela move de um jeito. Se você está detectando como ela se move de outro. Então, na verdade é o contrário, tá? Ele não é obrigado a saber isso, tá? Mas só para vocês saberem, na verdade é o contrário, tá? Vamos entender exatamente o que é esse experimento, mas sem a interação, a partícula se comporta como uma onda. Com a interação, ela vira uma partícula. Mas vamos continuar. Ela tem consciência ou o nosso olho que enxerga... Nossa. Ela faz isso conscientemente? Ela sabe se a gente tá vendo ou não. Tipo, o universo sabe se a gente tá observando ele ou não. E ele se comporta diferente se a gente estiver observando ele ou não. Tipo, se a gente estiver observando, a partícula vai se comportar como feixe. Se a gente não estiver observando, ela vai ser uma onda. Mas como que vira uma onda? Aí é uma boa pergunta, os caras não sabem, tipo... Eles fizeram, inclusive, um experimento onde eles deixam passar a partícula, inicialmente, e aí depois eles ligam a câmera depois que ele passou para observar. A partícula voltou no tempo e começou a se comportar como onda a partir do momento que eles ligaram a câmera. Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, é a coisa mais fácil você vir aqui e falar que o Monark é um asno, etc e tal. Acontece que para onde eu olho, eu vejo monarques. Aliás, eu só vejo monarques. O Monark não tem culpa de estar falando isso. Sabe por quê? Olha o que a Discovery Channel fala nos documentários dela. Essa é uma versão high-tech do experimento da fenda dupla. Elétrons são lançados em direção a uma barreira com duas fendas. Mas os cientistas podem atrasar sua decisão de observarem os elétrons até depois de passarem pelos buracos, mas antes de baterem na tela. É como se eu estivesse num campo de beisebol e uma bola fosse atirada em direção à barreira com os buracos. Mas eles estão mostrando isso. Alguém com o olho fechado, abre o olho, pronto, é uma partícula. Antes de atingir a tela, eu abro os olhos e decido observá-la. Nesse momento, os elétrons em essência tornam-se partículas. E aparentemente sempre foram partículas desde que saíram do canhão de elétrons. Então é como se eles voltassem no tempo antes de passarem pelos buracos e decidissem passar por um ou por outro. Não pelos dois, como fariam se estivessem se comportando como ondas. Eles estão colocando uma pessoa com os olhos fechados vendo o experimento. A hora que o cara abre o olho, as ondas viram partículas. Eles estão mostrando isso. Alguém com o olho fechado, abre o olho, pronto, é uma partícula. Olha esse documentário do Neil deGrasse. Depends on whether or not the experiment was observed. Ele faz exatamente a mesma coisa. Ele fala que no experimento da dupla fenda, quando não tem ninguém olhando, as partículas são ondas. E ele tapa a câmera. Tipo, não tem ninguém olhando. Isso é um absurdo. Isso está completamente errado. A grande verdade é que as partículas não estão nem aí para você. Elas não estão nem aí para o que você está pensando, tá? E muita gente arranca dinheiro de você falando que a sua forma de pensar não tem nada a ver, isso é mentira, isso está errado. O ser humano não entra nessa equação, o que entra são os instrumentos físicos
que quando eles medem alguma coisa, eles interagem com essa coisa. E quando uma partícula quântica interage com o meio externo, acontece um procedimento chamado decoerência. Isso é uma coisa super avançada, vocês não vão nem achar isso em português, eu acho. Se vocês quiserem ter alguma ideia do que é isso, vai ter que procurar em inglês decoherence, tá? Significa que quando você interage com a partícula, o seu instrumento macroscópico, ele vai se entrelaçar com a partícula e toda essa coerência quântica necessária para ocorrer interferência, ela se perde. Se essa coerência desaparece, o caráter de onda desaparece. Isso não é nem um pouco trivial. Nenhuma palavra que eu estou falando, ou que qualquer um estiver falando, vai te convencer disso. Isso é física quântica, isso ocorre no espaço de Hilbert, é um negócio complicadíssimo, mas você tem que saber. Isso é interação, tem nome, decoerência quântica. Não tem ninguém abrindo o olho, não tem ninguém, não dá nem para ver uma partícula. Tá? É um instrumento gigantesco que quando ele está interagindo com o sistema, ele derruba o caráter quântico do sistema e isso vira a física clássica. Uma analogia bem porca do que eu estou falando seria o seguinte: imagina que você quer medir a temperatura de um copo d'água, tá? Só que você vai usar um termômetro de 60 metros. O seu termômetro vai esquentar a água. Você não vai conseguir medir nada, tá? Você está destruindo o seu estado físico. Tá? Então, para o elétron acontece a mesma coisa. Ele é uma partícula quântica. Quando vê um instrumento gigantesco, ele destrói esse caráter quântico, mede o que tem que medir e o que sai lá é uma partícula clássica. Tá? Não existe isso. Agora, o que eu quero te falar, que vai levar 20 anos para você ver, mais uma vez, não é só isso.